Meu Deus, gente, o que foi este episódio? Foi incrível, foi perfeito, foi um espetáculo, foi um show, foi maravilhoso, foi o melhor episódio que essa série ela já conseguiu lançar, foi incrível, não tenho nem palavras para conseguir descrever. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz gravando esse vídeo, eu tô muito feliz assistindo essa série, eu tô muito feliz. A energia que esse episódio ele transmitiu, assim, foi caótica, foi de outro mundo. Eu dormi pensando no episódio, eu quero assistir ele de novo. Eu já tô com vontade de rever a série inteira novamente, só por causa desse episódio. Foi muito bom. Só quem assistiu sabe realmente a energia que esse episódio ele transmitiu e ele trouxe pra gente que é apaixonado assim por essa série. Inclusive, se você chegou aqui por um acaso, já convido a você se inscrever aqui no canal. A gente tá comentando semanalmente os episódios sobre a Roda do Tempo. Também tem outros vídeos da Roda do Tempo e de outros assuntos de série saindo por aqui. Então já me acompanha pra gente viver e enlouquecer nesse universo grandioso que é a Roda do Tempo. Vamos lá, o episódio ele começa com a gente vendo a Moiraine e a Siuan 20 anos atrás, que era algo que tinha sido mencionado aí nos outros episódios sobre como tinha sido, o que tinha acontecido, e aí a gente acompanha elas duas já com a relação delas duas muito próxima, muito bonitinha, muito fofinhas, comentando e sonhando juntas no como seria o futuro delas duas, o que é que elas iriam fazer, coisas que elas estão projetando, de viver uma vida tranquila, longe dos anéis, longe da magia, longe de todo esse poder. E viver, elas falam até sobre pescar juntas, viver uma vida ali mais simples, digamos assim. Só que elas são pregas de surpresas quando elas vão se encontrar com a Jitara Sedai, que é aí uma Aes Sedai que a gente até então não conhecia ela ainda, a gente só tinha ouvido falar meio por cima. E aí elas veem a Jitara tendo uma das visões dela, que é nada mais, nada menos do que a maior de todas as visões, que ela está vendo e presenciando meio que como se ela tivesse uma conexão ali com a mãe do Range, que é o exato momento em que o dragão renascido ele está finalmente nascendo. E aí a gente vê que elas duas ficam meio assustadas. A Jitara fala para elas duas não comentarem, não compartilhar esse segredo com as outras irmãs, com nenhuma outra Aes Sedai. Então a vida delas, ela muda totalmente, vira assim de quebra-cabeça, porque agora elas têm, digamos assim, um fardo, uma coisa, uma missão a ser cumprida, e aí a gente vê de onde surgiu todo esse empenho e a conexão que a Moiraine ela tem de fato com o dragão renascido e com essa coisa que ela leva tão a sério. A partir desse momento, a gente vê a Moiraine ela mudando completamente, a relação delas duas, que era uma relação de sonhos que elas já vinham projetando, vinham planejando aí, se tornou uma missão, e aí elas infelizmente tiveram que deixar de lado a vida delas para viver em torno de uma missão muito maior, que é a do dragão renascido, que é de guiá-lo da forma correta. Depois disso, a gente tem um momento em que o Range estava sendo pego ali pelo Len, que a gente acompanhou no episódio passado, e aí a gente tem finalmente aí um momento que o Len, ele finalmente foi grandioso nessa temporada, e aí ele foi de 0 a 100 muito rápido, porque a gente vê ele aconselhando o Range sobre como ele pode se portar diante da Siuan. O Range ele tá totalmente nervoso, que até então eles não se conheciam, e aí ele vai finalmente conhecer a Siuan, que teve aí um momento que eu fiquei com ódio dela, porque foi um momento em que ela estava conversando lá com o Range, e aí ela falou sobre os planos, e aí a gente já vê que a mudança do diálogo dela é totalmente diferente de como ela estava lá planejando e projetando com a Moiraine. Inclusive na conversa dela com a Moiraine a gente já vê uma frieza, uma firmeza muito grande, porque ela fica muito chateada, porque a Moiraine continua projetando e fazendo as coisas aí do jeito dela, né, meio que sozinha, ignorando até um pouco a Siuan. E aí a gente tem uma fala da Siuan no momento com o Range que eu fiquei assim com ódio e totalmente frustrado, que ela fala que elas vão usar o Range como uma arma, como assim era projetado. Então ela pega lá e ela blinda o Range para que o Range não consiga usar os poderes dele. Muitas pessoas ficaram pensando assim depois, mas como é que uma Aes Sedai sozinha ela conseguiu blindar o Range? Tudo bem que a Siuan ela é muito forte, aí depois a gente vê ele preso. Só que o que acontece? O Range ele não sabe ainda usar os poderes dele, não sabe usar da maneira correta, ele tá meio que novo ainda nesse assunto, então ele não consegue revidar, é uma coisa que ele ainda não tem tanto controle, e aí ela consegue pegar ele, capturar ele de uma forma muito tranquila. A partir desse momento que ela fala que vai usar ele com a arma, eu senti um ódio muito grande dela, porque eu vi muito uma percepção da Sudans com a Damani
no que ela estava fazendo. Então, tipo, ela vai fazer a mesma coisa. Eu já fiquei meio assim, com o pé um pouco atrás e ficando pensando, tipo, meu Deus, você voltou pra isso? A gente então tem um outro momento melodramático do Len com a Moiraine, que é a gente vê novamente a relação deles duas ali, super ralada, um batendo no outro, a Moiraine decepcionada, querendo afastar o Len. O Len foi fantástico aí, ele fala que fez isso com ela porque ela estava muito afastada dele, então ele acreditava que ela precisava sim de alguém para confiar, e aí ele usa meio que aquele diálogo de que alguém sozinho ele não consegue chegar tão longe, de fato é bem real, e aí ele fala que entrou em contato com a Siuan para ver se a Moiraine, ela confia pelo menos nela, né, já que assim elas têm uma relação assim de anos. E aí a gente consegue ainda ver a frieza da Moiraine com relação ao Len, que foi algo que eu fiquei assim, meu Deus, vocês não vão resolver isso nunca. A gente corta então para outro momento que eu tô gostando muito, que é o desenvolvimento da amizade da Nynaeve com a Elaine, que a gente tem um diálogo delas duas, onde elas estão lá tentando encontrar informações, tentando numa missão aí de conseguir resgatar a Elgwen. E aí tem um diálogo muito engraçado da Elaine com a Nynaeve, que a Nynaeve fala lá que vai fazer de uma forma, e a Elaine fala tipo, não, do seu jeito a gente já tentou, do seu jeito não deu certo. A Nynaeve olha pra ela e fica tipo, a sabedoria deveria ser eu, minha filha, como é que tu é mais esperta do que eu? E foi muito engraçado, assim, ver a reação da Nynaeve e ver que ela ficou tipo pianinho com o que a Elaine tava fazendo, mas aí ela viu que alguém tava colocando ela no lugar dela. Depois a gente vê lá a Liandry apaixonadamente louca, admirando o quadro lá da Moiraine, chegando lá na casa da Moiraine, o sobrinho dela, da Moiraine, que eu já desconfiava um pouco dele, a gente acaba vendo e descobrindo que ele é um aliado das trevas e que é um dos aliados aí diretamente ligado a Liandry, onde a Liandry ordena para ele que ele acabe com a vida da Moiraine, desgraçada. Só que existe um momento que as fofoqueiras são enaltecidas aqui nesse episódio, porque elas saem por cima, que é o momento em que a mãe dele, ela sai de lá, mas ela utiliza dos encanamentos, não sei lá do que é, de algum vazamento de som para poder pegar informações, e ela conseguiu capturar que o filho dela estava aí ao lado das sombras. Ela fica chocada, passada e perplexa com isso. Inclusive é uma personagem que a gente precisa enaltecer muito, que eu achava ela muito chata, mas ela foi grandiosa nesse episódio, porque ela deu a volta por cima, prendeu o filho dela, e ao que tudo indica, né, a gente vê que ele talvez tenha morrido ali. Então ela foi muito grandiosa, ela foi dolorosa, e ela, ao final de tudo, ela mostrou que ela era leal realmente ao lado da luz, e viu que a gente viu aí que o poder entre as duas irmãs foi muito maior, e eu achei muito incrível, muito bonitinho, e é uma personagem que merece ser enaltecida. A gente também tem um outro momento em que a gente vê a Elgwen novamente sendo usada ali com a arma, já usando aquela chupeta, e aí a gente vê também a Megan, que tá lá, onde elas estão meio que testando o poder das suas damanes, a Sudan juntamente com as suas damanes, e a gente vê uma demonstração de poder da Elgwen encarregada de muita raiva, muito grandiosa, né, quando se comparada às outras damanes, que é algo que fica meio só por entre linhas, que a gente vê as demonstrações de poder da Elgwen. E nisso a gente tem uma das melhores partes desse episódio. A gente teve nesse episódio muitas partes incríveis, mas foi grandiosa ver a cena da Rhaena com a Elgwen, onde a Rhaena tá lá tipo, ai fofinha, a gente vai ser muito forte juntas, né? E a Elgwen solta, Rhaena, eu vou matar você. Foi muito incrível assistir isso, é sério, eu pulei, eu gritei, eu comemorei ao ver isso, porque foi muito incrível ver a cara da Elgwen falar isso pra Rhaena, e eu não vejo a hora de ver a Elgwen acabar com a cara daquela sonsa desgraçada. Aí a gente tem um outro momento em que o Matt, ele se encontra lá com a Lanfear no mundo dos sonhos, porque até onde a gente vê, ele é capturado, e aí depois a gente vê lá um momento dele junto com o Ishamael, onde o Ishamael tá dando um chá no Matt, literalmente um chá, e eu fico assim meio na dúvida, né, esse casal, hein, vai render? Brincadeiras à parte, a gente vê que o Ishamael, ele tem uma conexão ali muito forte com o Matt, porque ele acha que o Matt, e eu tenho minhas dúvidas, que o Matt, ele é o mais parecido dentre todos os outros com ele, e aí ele tenta ali ter uma conexão lá com o Matt, e no final acaba que a gente vê que o Matt, ele vai cedendo, ele toma lá aquele chá que fica ele lá doidão das ideias, e aí eles criam meio que uns laços ali, uma conexão, e a gente tem algumas revelações ali sobre o Matt. A gente tem um outro momento em que a gente vê ali finalmente a Vienda e o Perry caminhando juntamente lá pra Falme.
a gente acaba encontrando outros Aiels ali do povo da Avienda, que aí a gente fica meio desconexo, meio louco ali com a situação da Avienda. Eu fiquei tipo, meu Deus, ela apanhando lá das outras. É uma coisa que a gente ainda vai levar um pouco de tempo, eu acredito, para poder entender. O Saltador me representou muito ali, ele tipo, minha filha, você não vai reagir, você vai apanhar. E foi muito interessante assim, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre ele, sobre a cultura. Embora não tenha tido ali nenhum momento tão impactante nesse episódio, mas foi muito interessante porque a gente vê que eles estão indo de encontro aonde todo mundo está indo. E na minha cabeça eu tava pensando, tipo, que bom, pelo menos o Perry ele tá afastado de toda essa guerra, é o que talvez esteja mais seguro, mas ele tá caminhando justamente para a bagaceira. A gente vê ali o Randy preso, a curadora das crônicas está lá, segurando ele, né, blindando ele para que ele não use o poder dele. A Moiraine está lá juntamente com ele, arrodeando ele, tentando conversar e tentando bolar uma ideia, pensando em alguma coisa para conseguir tirar o Randy de lá. E aí, então, surge a ideia do Randy conversar juntamente com a Lanfear, que aí ela fica lá, né, já está pronta, esperando o amorzão lá dela, que é o Randy. E aí ele fala onde ele está, pede para ela ajudar ele, e aí a Lanfear, ela realmente vai. E a gente vê a Lanfear tocando o terror, e é impossível assim da gente odiar a Lanfear. É um objetivo que a gente tem, odiar a Lanfear, mas o maior obstáculo é a Lanfear. Eles colocaram uma atriz muito boa para fazer ela, eles estão desenvolvendo a personagem de uma forma muito interessante. Ela é uma vilã que você odeia, admirar e gostar dela, mas que ela tem sido ali fantástica, sensacional, tem entregado muito. E eu fiquei tipo, ela tocando lá o terror, queimando tudo, e eu, vai, Lanfear, comemorando lá. É errado, mas fazer o quê? A gente tem um outro momento que tem um diálogo muito interessante, que é do Len com o Logain, onde ele vai lá procurar o Logain para conseguir extrair ali informações sobre a Moiraine. O Len, ele não consegue ficar longe da Moiraine, ele não consegue ter o laço dele quebrado com ela, e é muito bacana porque a gente vê que ele continua sendo muito leal a ela. É uma relação que foi estabelecida e que eu acho uma das relações mais incríveis e fantásticas ali desde a primeira temporada. Então ele vai lá conversar com o Logain, que prestem muita atenção. O Logain, ele tá amansado, mas ele é um personagem que ele tem tido uma importância muito grande e que ele traz ali diálogos e colocações que são muito importantes para a gente poder analisar. E aí ele fala sobre a Moiraine, que quando ele olha para ela, ele vê como se ela estivesse com um nó, como se ela estivesse entrelaçada a algo. E aí o Len, ele desperta dessa forma para conseguir ali sair fora da caixinha e pesquisar, né, buscar informações sobre o que está acontecendo de fato com a Moiraine, que é algo que eu já tinha ali pensado talvez que fosse possível, mas eu acho que eu não tinha comentado aqui. Depois a gente vê a Nynaeve e a Elaine na missão delas duas de tentar, né, tentar conseguir tirar o Gwen de lá, e aí elas percebem que a única forma de quebrar o sistema é de dentro do próprio sistema. Então elas fazem o quê? Elas pegam uma Sudan, a Nynaeve coloca lá a pulseira de Sudan e elas lascam o Adan em uma da Sudan, ou seja, a Sudan se transformou numa Damnami, que foi ali fantástico. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E é algo que me deixou muito curioso para ver ali no próximo episódio o que vai acontecer, como é que vai ser a Nynaeve se tornando uma Sudan, né? E nossa, vai ser muito incrível. Depois a gente tem a Verin, que é uma personagem que desde ali dos primórdios que ela apareceu nessa temporada, ela tem sido muito presente, tem mexido muito ali com o jogo, com todas as cartas. E aí a gente vê a Verin chegando lá, onde o Randy tá juntamente com a Moiraine, e aí ela fala para a curadora das crônicas sair, porque é ela que vai ficar ali tomando de conta lá do Randy, e a curadora das crônicas acredita. Aí a gente vê a Verin finalmente confiando ali na Moiraine, abraçando juntamente a causa e aliando-se ao grande propósito, que é guiar o Randy no caminho correto. E aí ela solta o Randy, a Moiraine sai juntamente com ela, e a gente vê um dos momentos mais incríveis e divinos aqui da série, que é a fala sendo transmitida lá do Len para a Moiraine, que é quando ela diz que quando o Len fala para ela que ela precisa confiar em alguém. Então a gente vê uma rede de apoio sendo criada ali muito grande para estar ao lado da Moiraine, que a gente vê a Verin, a gente vê o Len, a gente vê a Alanna chegando junto e dizendo que elas vão lutar ali ao lado dela. Foi assim um dos momentos mais icônicos e fantásticos desse episódio.
foi lindo demais de se ver. A gente precisa enaltecer muito também, e eu acho que talvez a conexão que eu tô mais feliz de ver em evolução é essa conexão do Randy com a Moiraine, que teve uma evoluída muito grande. A Moiraine, ela sempre deixou muito claro que ela seria muito fiel ao dragão renascido, e ela sempre se preocupou em estar fazendo a missão dela, que é guiar o dragão renascido para o propósito maior, para o caminho certo. Que é muito lindo de se ver a relação deles dois. É uma coisa fantástica, e a gente tem ali o melhor momento desse episódio, que é quando o Randy está juntamente com a Moiraine e o Lan correndo para eles conseguirem atravessar, para eles chegarem lá onde todo mundo está indo. E aí a gente vê o Randy canalizando o poder dele, que foi assim, lindo, e fazendo nada mais, nada menos do que deslaçando o nó que foi colocado na Moiraine. A gente acaba descobrindo pelas informações do Lan que a Moiraine, ela não perdeu os poderes dela, ela não foi retirada da fonte. Na verdade, o Ishamael, ele tinha colocado como se fosse uma blindagem, um escudo em cima dela e laçado o poder dela de uma forma que ela não pudesse mais tocar o poder único. E a gente vê o momento mais lindo, o momento mais incrível. Eu fiquei gritando aqui dentro de casa, fiquei muito em êxtase, porque foi, assim, inesquecível ver o Randy tirando aquele laço da Moiraine e ver a cara dela recuperando os poderes dela de volta. Nossa, foi indescritível ver isso. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Dá vontade de você voltar, ficar reassistindo, ver a Moiraine recuperando os poderes dela, que era algo que eu não esperava que fosse acontecer nesse episódio. Eu achei que iria terminar somente na temporada, aqui no final dessa temporada, a gente vendo e tendo uma dúvida de que será que ela vai recuperar os poderes. Mas eu sempre acreditei que se ela fosse recuperar os poderes dela, que quem iria trazer os poderes dela de volta provavelmente seria o Randy, e foi assim, fantástico. E aí a gente vê a Siuan percebendo que foi armado ali um montinho para conseguir libertar o Randy. Ela sai loucamente tentando barrar a Moiraine. A gente vê então um conflito meio bem doloroso ali delas duas, onde ela diz para Moiraine que vai impedir elas, tem um diálogo que coloca muito em jogo a relação delas duas. A gente vê um embate meio que acontecendo entre elas duas. Eu achei até que elas iam batalhar uma contra a outra. E a gente vê a Siuan usando ali a força bruta dela para impedir que a Moiraine abra o portal. Então foi muito doloroso ver ali a relação delas duas meio que quebrando, se rompendo de uma certa forma, talvez não total, mas aí quando a gente pensa que tudo está perdido, a Lanfear chega lá tocando o terror, e aí ela pianinho, assim, faz pouca coisa, coloca a Siuan lá no chão, e aí ela resolve então atacar a Moiraine, e a gente tem um momento incrível que o Randy toma a frente e fala que não, ela não vai tocar lá na Moiraine, e foi um dos momentos assim mais bacanas da gente assistir, porque a gente conseguiu confirmar que a relação deles dois teve uma evolução muito grande, e foi muito bacana ver o Randy tomando lá à frente, defendendo. A relação deles dois tá uma relação, uma conexão muito bacana, e a gente tem um momento super forte lá de ver a Siuan lá deitada no chão depois da Lanfear ter meio que derrubado ela, né? Eu achei até que a Lanfear ia acabar com a vida lá da Siuan. Eu confesso que eu estava com tanto ódio da Siuan lá no momento que eu estava torcendo para que a Lanfear fizesse realmente isso. Não me julguem, mas torci para que isso acontecesse. E a gente vê então todo mundo entre aspas, a gente vê a Moiraine, o Lan e o Randy partindo juntamente com a Lanfear lá para Fall. E é algo que a gente fica meio intrigado, porque a Lanfear, ela tá meio que armando contra o Ishamael, ajudando o Ishamael, uma confusão muito grande. Como eu tinha falado ali nos outros vídeos, a relação entre os abandonados, ela é uma relação que ela envolve muita traição entre eles mesmos. Eles confiam, mas não confiam entre eles mesmos, eles querem trabalhar somente para eles mesmos, e é muito bacana ver toda essa dinâmica acontecendo, que é algo que a gente não sabe muito o que esperar, mas que a Lanfear é uma personagem que está entregando muito, tá, sim. E ver a Moiraine recuperando os poderes foi a parte mais incrível e que eu nunca vou esquecer dessa série. Foi o momento
ápice de tudo. E aí, a partir de agora, vendo a prévia lá do outro episódio, eu acredito que a gente vai ver finalmente a guerra começando, os jogos acontecendo como tem que acontecer, vai acontecer um grande embate lá em Falme. Eu acredito que o Randy ele vai se declarar como dragão renascido, conforme a Moiraine tá levando para que ele faça isso. E se o penúltimo episódio ele foi assim, eu já fico com grandes expectativas para o último episódio. Então assim, eu não tenho nenhum tipo de crítica para esse episódio. Eu acho que ele entregou muito além do que eu esperava. Eu tava com um pouco de expectativa sobre ele, mas assim, ele conseguiu ultrapassar muito além de tudo o que eu esperava. Foi incrível, foi fantástico, foi fenomenal, foi perfeito, não tem como colocar defeito algum. E eu já estou imaginando como é que vai ser as quintas-feiras sem a Roda do Tempo. Será que a gente vai ter que esperar tipo mais 2 anos para ter essa série? Então é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui, muito obrigado se você tem acompanhado todos os nossos comentários aqui sobre essa série. É isso, vai assistir os outros vídeos, vai assistir os comentários, vai ver os vídeos abandonados, vai ver todos os outros vídeos que a gente tem aqui. Vou tentar trazer mais vídeos também e comenta pra mim quais foram as suas expectativas aqui sobre esse episódio, o que você achou de melhor, qual foi sua cena favorita, porque é difícil da gente ranquear de fato, e quais as suas expectativas para o último episódio. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.